Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz de Jesus, nosso Senhor, a todos os irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 3. Segundo Reis, capítulo 5, de 1 a 3, desta noite. Segundo Reis 5, de 1 a 3. Todos encontraram? Amém? O texto bíblico nos diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor Deus que fale aos nossos corações através desse texto bíblico. Oremos. Deus nosso Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos estar diante da Tua Santa Palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua Palavra seja clara aos nossos olhos e que possamos também crer no que ela diz e praticar aquilo que ela nos manda fazer. Em nome de Jesus, Teu Filho, eu oro agradecido. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto do capítulo 5 de 2 Reis conta a história de Naamã. Talvez você já tenha ouvido falar na história desse homem, mas se não, vou resumir aqui para você rapidamente. Como o próprio texto diz aqui no início, Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era um herói de guerra, ele era um homem muito conceituado ali na Síria, que era a potência militar da época. Ele era o segundo homem em importância dentro do reino. O rei da Síria, que ao que parece era Ben-Hadad II, era amigo de Naamã, gostava muito de Naamã. Tanto é que quando esse rei fica sabendo que havia uma possibilidade do seu amigo Naamã, comandante do seu exército, ser curado da sua enfermidade, ele escreve uma carta de próprio punho e envia com Naamã para o rei de Israel. Aquele rei da Síria, sendo um incrédulo, adorador de vários deuses, ele achava que o rei lá de Israel, o reino do norte de Israel, era o homem, ou seria o homem responsável por curar o seu comandante, o Naamã. A menina que trabalhava na casa de Naamã havia dito que tinha um homem de Deus lá em Israel, que se Naamã fosse lá, ele seria curado por esse homem de Deus, por esse profeta. Naamã vai até Israel com essa carta do rei da Síria. Ele leva também muitos presentes para dar para o homem de Deus, que até então ele não sabia quem era. Ele vai até o rei, e quando ele chega no rei de Israel com aquela carta, o rei de Israel se desespera, pensando que o rei da Síria queria uma desculpa para fazer guerra com eles novamente. E Eliseu, que era o profeta, o homem de Deus em questão, fica sabendo e manda chamar Naamã. Naamã então vai com a sua comitiva até a casa de Eliseu. E Naamã tinha a expectativa de que Eliseu ia sair, impor as mãos sobre ele, falar algumas palavras bem bonitas. Aliás, não é isso que todo mundo espera quando se trata das coisas religiosas, sobrenaturais e tudo mais? Não é isso que todo mundo espera, que as coisas de Deus sejam cheias de paramentos, que o profeta, o homem de Deus, tenha uma roupa especial e palavras especiais e um jeito especial de manipular a divindade para abençoar a gente? Pois ele foi lá e ele se decepcionou, porque o Eliseu nem saiu à porta. Mandou o servo dele, Geazi, dizer para o Naamã que ele fosse tomar banho. Desse jeito. Vá tomar banho. Vá no rio Jordão e mergulhe 7 vezes.
Naamã ficou revoltado, porque de fato os rios da Síria eram rios que tinham mais volume de água, eram rios mais caudalosos do que o Rio Jordão, que na maior parte do seu curso, o Rio Jordão é um rio raso, né? Então ele foi para casa, saiu de lá querendo ir para casa, revoltado por ter sido tratado daquele jeito. Afinal de contas, ele era um homem importante, né? O homem de Deus deveria ter saído de lá e deveria ter dito, né, sei lá, alguma coisa como: eu determino que você seja curado. Talvez fosse isso que ele tivesse esperando. E aí, quando ele estava no caminho de volta, então os servos dele disseram assim: mas Senhor, se o homem de Deus tivesse mandado o Senhor fazer uma coisa difícil, o Senhor não ia fazer? E normalmente é assim também. Quando a gente pensa em salvação, logo as pessoas pensam em coisa difícil. O que é que eu tenho que fazer? Alguma coisa difícil. Algum sacrifício, sei lá, subir uma escada de joelhos, cumprir um monte de regras de uma religião e por aí vai. O senhor não teria feito? Ele disse: então ele mandou só o senhor tomar banho, por que não fazer? E ele ouviu então o seu soldado, foi até o Rio Jordão, deu 7 mergulhos, e quando ele terminou de fazer aquilo, ele estava curado. Estava curado. Essa é a história do Naamã. Naamã volta então até o Eliseu, tenta dar presentes ao Eliseu. Eliseu diz: não precisa, pode levar tudo que você trouxe para cá. Isso aí é graça de Deus, e graça de Deus não se compra, viu, irmãos? Graça de Deus não se compra, pode levar de volta as suas riquezas aí. E ele disse: deixa pelo menos eu levar aqui um pouquinho da terra de Israel, e também fale com Deus, porque eu vou voltar para lá, e eu tenho certeza que o rei, meu senhor, vai querer que eu o acompanhe até o templo do nosso Deus, para o momento de adoração. Então fale com Deus, o Deus verdadeiro que agora eu conheço, para que ele não me castigue por isso. Não, é só a minha função, é só meu trabalho, eu tenho que fazer isso. E o Eliseu disse: vá em paz. Então o Naamã volta para casa e volta curado, e essa é a história de Naamã. Mas apesar de essa ser a história predominante aqui no capítulo 5, e a história que, como vocês viram aqui, contando rapidamente, a gente poderia tirar muitas lições para as nossas vidas, não é verdade? Eu queria nessa noite me concentrar com os irmãos noutro personagem, que não aparece muito, aparece aqui nos 3 primeiros versículos, mas que é personagem central nessa história, fundamental nessa história, que é uma menina que nem tem o nome citado na história, a gente nem sabe o nome dela. A gente sabe que é uma menina que foi levada como prisioneira de guerra. Ela era uma menina judia, uma menina israelita. E, em determinado momento, a Síria invadiu Israel, e em uma dessas invasões, Naamã levou entre os prisioneiros de guerra essa menina. E essa menina, que não tem nem o nome citado, vai ser a escrava da mulher de Naamã. E é essa menina que Deus usa para salvar aquele homem. Essa menina que naquela sociedade, tanto na sociedade de Israel quanto da Síria, era uma menina que não tinha, uma pessoa que não tinha importância nenhuma, diferente do Naamã. É ela que vai ser usada pelo Senhor Deus para curar aquele homem, para salvar a vida do Naamã. Eu gostaria de tirar algumas lições para as nossas vidas a partir da história dessa menina nesses 3 versículos que nós acabamos de ler. Primeira lição: quem conhece a Deus continua confiando em sua providência, seja qual for a situação. Quem conhece a Deus continua confiando em sua providência, seja qual for a situação. Olha aí na sua Bíblia, o que o versículo 2 nos diz. O versículo 2 nos mostra que aquela menina havia sido levada de sua terra, Israel, como uma prisioneira de guerra. Aquela menina, muito provavelmente, foi arrancada brutalmente de dentro de sua casa, do seio de sua família, da companhia dos seus amigos e do seu país. Aquela menina não estava na Síria passeando. Ela foi levada como prisioneira e foi forçada a trabalhar como escrava para a esposa de Naamã. Naamã, que foi o homem que comandou o ataque contra Israel, o ataque contra a sua família, foi o homem que comandou o seu sequestro, a sua prisão, a sua escravidão. Bom,
Agora, eu não sei se você notou uma coisa, um detalhe nesse texto. No versículo 1, o texto bíblico vai dizer que Naamã era um homem famoso, porque Deus havia dado vitórias à Síria através de Naamã. Que Deus? O Deus que Naamã conhecia até então? O Deus dos sírios? Não. O Deus que deu vitória a Naamã, um ímpio, que à época nem o conhecia, era o Deus de Israel, era o Deus desta menina. Então, se a gente for pensar bem, Deus permitiu, como a gente gosta de dizer, que aquela menina fosse sequestrada. Deus foi quem determinou, Deus foi quem deu condições para que Naamã obtivesse vitória na batalha, e na batalha levasse aquela menina como prisioneira. Veja só que coisa. Talvez muitos, no lugar desta menina, poderiam estar murmurando contra Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus deu vitória a esse ímpio contra o seu povo? Por que Deus permite que algo tão ruim aconteça com uma menina inocente? Por que Deus permite que homens maus invadam a sua terra, a terra do seu povo, invadam a minha casa, me arranquem de meus pais, me arranquem da companhia de meus amigos, me tirem do meu país e me tornem escrava? Por que Deus fez isso? Ela tinha todos os motivos para murmurar contra Deus, para reclamar de Deus. Muitos, talvez, estivessem na situação dela, negando a própria fé. Talvez muitos, na situação dessa menina, dissessem: Deus não pode existir. Pois se Deus existe, por que então que Ele permitiu tal coisa? Se Deus existe, por que então Ele permitiu que o mal acontecesse? Não é esse o nosso grande dilema? Se Deus existe e o mal acontece, logo, das duas uma, ou Deus não é poderoso para impedir o mal, ou Deus não é bom e permite que o mal aconteça. E a gente fica pensando num monte de coisas, e pessoas que pensam dessa maneira, diante das tragédias da vida, tendem a negar a sua fé. Essa menina talvez dissesse o seguinte: olhe, não pode existir esse Deus, e se existe, eu não quero mais seguir a esse Deus. Como é que eu vou amar um Deus? Como é que eu vou seguir a um Deus? Como é que eu vou confiar num Deus que permite que algo tão terrível aconteça comigo? Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, talvez algumas até que nós conhecemos, tomam essa atitude de negar a fé, de abandonar a Deus, de dizer Deus não existe, por conta de alguma coisa ruim que aconteceu em sua vida. Mas quando nós olhamos para a vida dessa menina, não há nada no relato bíblico que nos faça pensar que ela agiu dessa maneira. Não há nada no relato bíblico que nos faça pensar que ela deixou de confiar em Deus, que ela deixou de amar o seu Deus, que ela murmurou contra o seu Deus. Pelo contrário, ela continua mostrando confiança em Deus. Em nenhum momento ela deixou de confiar em Deus e no poder de Deus. Veja o versículo 3. Olha o que essa menina, nessa situação terrível, declara: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Ela continua confiando, ela continua crendo que o Deus de Israel, o Deus do profeta que estava em Samaria, a saber, Eliseu, o seu Deus é poderoso. Ela continuava crendo que o seu Deus é misericordioso. Ela continuava crendo que o seu Deus é um Deus amoroso, porque podia curar um homem tão cruel, ou que pelo menos foi cruel com ela, que era o Naamã. Ela continuou confiando em Deus, no seu poder, na sua graça, no seu amor, na sua bondade.
ela muito provavelmente continuava acreditando que, ainda que ela estivesse ali naquela situação, Deus não havia abandonado. Deus continuava ao lado dela. Deus estava sempre ao lado dela. Como é que a gente pode saber isso? Pela maneira como ela fala desse Deus. Ah, se o meu Senhor aqui, o Naamã, conhecesse o Deus que eu conheço. Ah, se ele estivesse lá em Samaria e para poder ser curado. Eu vou ler aqui uma história rapidinho para você, uma ilustração bem rápida, preste atenção nessa leitura. Na Romênia, um homem sempre dizia ao seu filho: haja o que houver, meu filho, eu sempre estarei ao seu lado. Certo dia, após um terremoto de intensidade muito grande, quase acabar com a cidade, este homem correu para a escola do seu filho e só encontrou um montão de ruínas. Imediatamente ele e outros começaram a cavar. Depois vieram os bombeiros e mais pessoas para ajudar. As horas passavam rapidamente e com elas a esperança de encontrar alguém com vida. Um a um, cansados e desesperados, os pais foram deixando o trabalho de busca para os bombeiros. Mas esse homem, de forma obstinada, continuava. Pediram-lhe que descansasse um pouco, mas ele se recusou. Ele não parava de buscar seu filho. A sua promessa ao seu filho lhe renovava as forças. O que ele tinha prometido? Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Ao afastarem uma enorme pedra com a ajuda de um guindaste, ele chamou mais uma vez pelo filho, e uma doce voz infantil lhe respondeu: pai, estou aqui. Você está bem, meu amor? Disse ele. Sim, papai, mas estamos todos com sede e fome. Sim, todos os alunos da minha classe estão aqui. Eles haviam ficado presos em um vão entre dois pilares de concreto. Quando a televisão veio entrevistar o menino e perguntou se ele havia ficado com medo, ele emocionou a todos. Não, eu falei para os meus amigos, não precisam ter medo, meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado, e meu pai nunca quebra uma promessa. E o seu Pai celestial, querido irmão, querida irmã, nunca quebra uma promessa. Se Ele prometeu estar conosco em qualquer situação, Ele está. Ainda que aos nossos olhos, ainda que pelo nosso entendimento, a gente não consiga ver saída numa determinada situação, Deus está conosco. Como vimos, a menina poderia ter murmurado contra Deus. A menina poderia ter acusado Deus de abandono, mas a sua atitude mostra que ela permanecia crendo que Deus estava cuidando dela em todo o tempo, em toda a situação. O apóstolo Paulo tinha essa mesma convicção, por isso ele podia se alegrar mesmo estando preso. E é o apóstolo Paulo, estando preso em Roma, que escreve aos romanos dizendo o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. A Bíblia nos diz, queridos irmãos, em Isaías 23, 6, o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, pois ele confia em ti. Portanto, se você confiar no Senhor, não importa a situação, Deus vai trazer paz ao seu coração. A mesma paz que aquela menina escrava de Naamã tinha. A mesma paz que a acompanhava, mesmo naquela situação de escravidão. Lembre sempre do que Deus diz para você em Isaías capítulo 54, versículo 10. Mesmo que os montes se retirem e as colunas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que tem amor por você. Amém? Segunda lição, ao olhar para a vida dessa menina, nós aprendemos que não há nada melhor do que estar com Deus. Não há nada melhor do que estar com Deus. Nós temos aqui na história de Naamã, no capítulo 5, como acabamos de ver, um claro contraste entre dois tipos de vida. A vida daquele que conhece a Deus e a vida daquele que não conhece a Deus. A menina, mesmo escrava, era livre. Ela estava ali em situação de escravidão, mas seu espírito era livre.
ela conhecia o Deus verdadeiro. Mesmo cativa, longe dos pais, longe do seu país, longe dos seus amigos, ela era feliz. Ela não estava murmurando. Mesmo sendo prisioneira de guerra, aquela menina tinha paz. Por quê? Porque ela conhecia a Deus. Ela conhecia o Deus verdadeiro. Agora olhem para Naamã, homem rico, famoso, poderoso, com bons relacionamentos, com muita influência, o segundo homem mais poderoso daquela terra, era infeliz. Por quê? Ele tinha uma doença que não tinha cura, que era a lepra. Mas além da lepra, e principalmente além da lepra, sua infelicidade residia no fato de ele não conhecer o Deus verdadeiro. Ele só conhecia os ídolos. Ele só conhecia os falsos deuses da Síria. Ele só conhecia aqueles deuses que ele era acostumado a contemplar no templo, quando ele acompanhava o rei no momento de adoração, nos momentos de sacrifício. Mas esses deuses da Síria nada podiam fazer por ele. Apesar de rico, famoso e bem quisto por todos, apesar de ser um herói nacional, aquele homem era profundamente triste. Ele não conseguia se sentir realizado. Ele não conseguia sentir paz no coração. Apesar de ter tido muitas vitórias sobre exércitos poderosíssimos, ele era incapaz de vencer a lepra no seu corpo e a lepra da sua alma. Aquela lepra do corpo o levaria à morte física, e a lepra que havia na alma de Naamã o levaria à morte espiritual. E nem ele, nem os seus deuses podiam fazer nada. Veja o contraste. Uma menina escrava e feliz. Uma menina longe de casa e em paz. Um homem livre, poderoso, cheio de riquezas e sem realização pessoal. Triste, infeliz. A realidade de muitas pessoas nos dias de hoje, meus amados irmãos, é a mesma. Há quem diga que dinheiro traz felicidade, e outros, brincando, dizem assim: não, ele não traz, mas ele compra. Nem uma coisa e nem outra, queridos. O dinheiro pode comprar muitas coisas, menos a verdadeira felicidade. O dinheiro pode trazer muitas coisas, menos a verdadeira paz. Por isso, há tantas pessoas com tantos recursos, com tanto dinheiro, caindo em tristeza profunda, às vezes atentando contra a própria vida, que olham para a sua conta bancária e ela está abarrotada, mas olham para a sua família e a família está destroçada. Olham para a sua conta bancária, ela está bem abastecida, mas olham para o seu coração e veem um enorme vazio. Tanta gente por aí famosa, que aparece nas redes sociais, que aparecem na televisão, com um sorriso nos lábios, sempre. Mas a tristeza, que é o fingir sorrindo, a tristeza, que é a maquiagem, a tristeza que os holofotes conseguem despistar, é somente essa exterior. Há muita gente sorrindo por fora, chorando por dentro, porque ainda que tenham tudo, não tem o principal, a presença de Deus em suas vidas. Por outro lado, a gente pode olhar para a vida de pessoas que não têm tudo o que queriam ter, não têm o carro que gostariam de ter, nem a casa luxuosa que muitos têm, mas olham para a sua vida, e por servirem ao Senhor, veem as promessas de Deus se cumprindo em sua vida, na vida da sua família, veem o cuidado de Deus, veem a proteção do Senhor, tem a paz que vem dos céus, mesmo não tendo tudo que o mundo pode oferecer, são felizes e vivem em paz. Por quê? Porque tem Deus em sua vida. Se há alguma riqueza que nós devamos ter,
essa riqueza é o Senhor Jesus. É o nosso relacionamento com Ele. O próprio Senhor Jesus disse: olha, não ajuntem tesouros na terra, porque os tesouros da terra, o ladrão vem e rouba. As traças vêm e corroem. Mas ajuntem para vocês tesouros no céu, porque os tesouros no céu ninguém pode roubar. Eles não se estragam, eles não perecem. O Senhor Jesus, no mesmo capítulo 6 de Mateus, diz: trabalhem não pela comida que perece, mas por aquela que perdura para a vida eterna. Existem coisas que nós batalhamos para ter, corremos atrás de ter, mas o sábio vai nos dizer no livro do Eclesiastes: tudo isso é correr atrás do vento. O Senhor Jesus, certa vez, conversando com seus discípulos e com aqueles que ouviram, contou uma parábola de um homem que tinha tudo. Ele tinha tanta riqueza que ele teve que construir mais celeiros para encher esses outros celeiros de riqueza também. Mas Jesus faz uma pergunta desconcertante para aqueles que estavam ali: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você vai dar em troco? O que você vai dar pela sua alma? O que de tudo isso que você conseguiu juntar é capaz de comprar a salvação da sua alma? Jesus disse certa vez, falando com seus discípulos: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se? Talvez você não tenha tudo o que gostaria de ter, meu irmão, minha irmã. Não fique triste com isso, se você tiver a presença de Deus em sua vida. Lembra daquela música que a gente acabou de cantar? Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Diga como Abacuque, que no capítulo 3, versos 17 e 18 do seu livro, nos diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Porque de todos os tesouros que você podia ter, você já tem o mais precioso deles: o Senhor Jesus na sua vida, e a salvação que só Ele pode dar, e que nem